a paz de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia, hoje é um dia de domingo, dia do Senhor, que a paz dele se estenda sobre a nossa vida, sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares. Hoje eu quero meditar algo que está no meu coração. E eu gostaria que você pensasse comigo sobre um aspecto da nossa vida, da vida humana. No sentido de que tem muitas pessoas que passam pelas nossas vidas e que deixam marcas profundas. E que às vezes essas marcas, elas são marcas positivas e muitas vezes são marcas negativas. Ficam marcas negativas devido à convivência, devido ao tempo que aquela pessoa passa conosco. E tem pessoas que passam pelas nossas vidas também e que são bênçãos de Deus. E que muitas vezes nós também devemos pensar que nós passamos pelas vidas das pessoas e que nós também deixamos marcas. Às vezes, nós deixamos marcas positivas e muitas vezes nós também deixamos marcas negativas. Então, assim, que esse Deus que é poder, que esse Deus que é luz, que é graça, e Ele quer que todos nós estejamos bem, curados e sarados pela graça, mas que na nossa pequena humanidade, na nossa pequenez humana, às vezes a gente acaba fazendo aquilo que a gente não deseja fazer. Muitas vezes a gente acaba ferindo sem querer ferir. E muitas vezes a gente fere por pura intenção nossa. E aí a gente acaba pagando um preço muito alto por muitas vezes não fazer o bem, por muitas vezes não fazer aquilo que o nosso coração está predestinado a fazer. E novamente aqui eu queria trazer a palavra de Deus, que cura e que liberta. Porque na palavra de Deus existem os ensinamentos dos profetas e os ensinamentos de Jesus Cristo. E nessa palavra de Deus hoje, nessa amada palavra que é bênção para mim e que é bênção para você, ela nos traz hoje, nós vamos meditar hoje em Mateus, o Evangelho de Mateus 16, o capítulo 6, No capítulo 6, no capítulo 16 e o versículo 6, diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E Jesus pediu aos apóstolos, aos discípulos, os mais próximos dele, para ter cuidado com o fermento dos fariseus e ter cuidado com o fermento dos saduceus. Por quê? Mas na hora que Jesus pediu isso, os discípulos não entenderam. Eles não entenderam. Mas Jesus, mais adiante, lá no versículo 12, ele foi explicar por que ele estava dizendo aquilo. Tá certo? Por que Jesus disse aquilo aos seus discípulos? Porque ele disse: olhe, eu quero que vocês se preocupem, estejam atentos ao fermento dos fariseus. Que eu digo fermento, não é de pão não, porque eles discutiam a respeito do pão que eles não levaram, tá certo? Naquela passagem ali do Evangelho, os discípulos começaram a discutir a respeito do pão, porque eles esqueceram de levar o pão. E Jesus disse: não tem nada a ver, não tem nada a ver com pão, não é o fermento do pão, da massa não. Esse fermento que eu estou pedindo para que vocês tenham cuidado é com a doutrina
dos fariseus e dos saduceus. É com a ideologia deles. E que vocês tenham cuidado e fiquem atentos. Jesus queria dizer para eles ficarem vigilantes, terem cuidado com suas próprias atitudes, com suas próprias palavras, para não serem pegos de calça curta. Porque assim como os fariseus estavam querendo pegar Jesus, desprevenido, armando emboscada para ele, ciladas para ver se pegava Jesus, mas Jesus era muito preparado. E assim como Jesus era preparado, era vigilante, porque o Espírito Santo dava a ele esse dom, ele também queria que os seus discípulos fossem como ele. Então ele ensinava, ele preparava. Então, e o que é que diz essa passagem desse evangelho para nós hoje? O que é que Mateus está dizendo para nós hoje com essa passagem que aconteceu com os apóstolos e com Jesus Cristo? Ele quer dizer para que nós também, fiquemos atentos, vigilantes, cuidadosos, praticarmos sempre o bem, Porque vai existir sempre pessoas que vai nos pregar peças, querer armar para nós armadilhas, pessoas que vai querer pegar a nós com calças curtas. E se a gente não tiver uma vida reta, e se nós não tivermos uma vida de acordo com aquilo que Deus quer de nós, nós vamos sempre ser pegos, sim. Então é por isso termos cuidado com esse fermento. E termos também cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque em outra passagem do Evangelho, Jesus fala, em outra passagem, diz o seguinte, que o que contamina o homem não é o que não é o que entra pela sua boca, não é a comida que ele come, e sim o que sai da sua boca, porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, até aquilo que a gente vai falar, a gente tem que estar vigilante, saber o que é que fala, saber o que é que diz, saber o que é que faz, quais são as suas ações, para não estar praticando aquilo que Deus não quer que façamos. Então, assim, meu irmão, que Deus proteja você, cubra você de muitas bênçãos e que tenhamos sim essa vida reta que Jesus quer que tenhamos. Ele quer que sejamos assim, como os ensinamentos dele na Bíblia, na palavra de Deus, deixa para nós. Meu irmão, seja um seguidor da palavra de Deus. Amém?